Fala galera, beleza? Aqui é o Lucas Teixeira do canal Desfoque Criativo e eu tô de volta com os vídeos do nosso canal. E não poderia deixar de ser os primeiros vídeos o assunto mais quente do momento, que é a inteligência artificial do Photoshop. A primeira grande diferença da inteligência artificial agora gerando imagens dentro do Photoshop é que você não depende só de digitar alguma informação para ela gerar imagem. Ela pode gerar uma imagem a partir de outras coisas que a sua imagem já tem. Então, tudo que ela pega visualmente também serve de informação para gerar nova imagem. E a outra principal diferença, que ao meu ver é a diferença mais poderosa, e isso faz com que ela esteja à frente de todas as outras, é que ela está dentro de um fluxo de trabalho. Você pode simplesmente, no dia a dia de todo mundo que usa Photoshop, pode simplesmente acrescentar essa ferramenta e passar a utilizar imagens geradas com inteligência artificial. E eu mesmo já tenho feito isso diariamente no meu trabalho. A partir do momento que ela foi lançada, fiz alguns testes e pronto, ela já está inclusa, ela já está misturada com o meu fluxo de trabalho. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá para o Photoshop? Então a primeira coisa a conversar aqui é que essa ferramenta está disponível apenas na versão beta do Photoshop, tá certo? O que isso quer dizer? É uma versão que não é ainda a versão oficial, ela ainda está testando algumas coisinhas antes de ir para a versão oficial. Então vamos lá, eu estou aqui com o meu Photoshop já aberto e ele está aberto na versão beta. Perceba que a logo dele é um pouquinho diferente, ela tem esse estilozinho aqui. Isso é característico da versão beta. Lucas, qual versão você está usando? Vamos olhar aqui, ó. Quando a gente clica nesse botão aparece a versão que eu estou usando. Eu estou usando a 24.7 do Photoshop Beta, tá? Nesse momento que eu estou gravando o vídeo já foi lançada uma atualização da própria versão Beta, mas eu ainda não atualizei. Então essa é a primeira versão Beta assim que saiu com a ferramenta Generative Fill, que é a ferramenta de gerar imagens do zero. Tem a assinatura do Photoshop, se você usa o Photoshop original, e tem um vídeo aqui no canal que eu já falei sobre usar Photoshop original ou usar Photoshop pirata, mas você vai abrir o programa do Creative Cloud, é onde gerencia todas as suas assinaturas. Olha só clicar aqui em iniciar e vamos lá, digitar Creative Cloud, já apareceu aqui. E esse é o programa do Creative Cloud, é aqui que eu instalo todos os meus aplicativos. Então se eu for em aplicativos, posso ir em todos os aplicativos, aqui tem os aplicativos que eu tenho instalados, veja, a maioria está atualizado. Apenas o Illustrator está com uma atualização disponível. E aqui no lado a gente tem várias coisas, inclusive aplicativos em versão beta. E é aqui que nós vamos encontrar o Photoshop. Assim como tem versão beta para todos os outros, eu poderia instalar aqui. Então eu abri aqui no meu Photoshop algumas imagens. Eu vou colocar o link de todas elas aqui nos comentários ou na descrição do vídeo, você já vai achar, tá? Então vamos lá. E daí aqui a gente já pode testar. O Photoshop lançou várias atualizações, vários ajustezinhos nos últimos tempos, né? Mas vamos direto ao que interessa. Aonde a gente acha essa ferramenta da inteligência artificial? Então veja só. Aqui eu tenho essa foto aqui do rapaz no computador e eu poderia colocar alguma mudança aqui nessa foto, tá? Então como que eu posso fazer? Eu vou fazer uma seleção simples. Perceba que já tem essa barrinha aqui que fica acompanhando. Às vezes ela ajuda, mas às vezes ela me atrapalha. Então eu ainda estou na dúvida sobre a minha opinião com ela. Mas a gente vai pegar a ferramenta laço ou poderia ser qualquer outra ferramenta de seleção. E eu vou selecionar o computador dele aqui. E olha só, quando eu selecionei, ele já apareceu aqui várias opções de fazer o refinar a máscara, inverter seleção, contrair, expandir seleção, criar máscara, camada de ajuste, assim por diante. Mas ele tem essa aqui, ó, Generative Fill. Eu vou dar um clique nela e eu posso escrever alguma coisa que eu quero que aconteça com esse computador. Então é aqui que entra a nossa ferramenta da inteligência artificial. Eu vou colocar aqui um computador grande e velho. E vamos ver o que vai aparecer. Lembrando que o que você escrever ali precisa ser escrito em inglês. Ele ainda não funciona para todas as línguas, né? Então ele vai processar. Ele já criou a minha camada. Olha que legal o que aconteceu aqui. Ele abriu essa propriedade, mas vamos fechar ela por enquanto. Eu já tenho um novo computador aqui. E perceba que ele fez uma camadinha a mais. É uma camadinha especial, que é uma camada justamente de Generative Fill, específica dele. Então olha só, antes e depois.
Perceba como foi muito rápido. Eu só selecionei, ele processou e pronto. Claro que o processamento depende um pouco da velocidade do computador, do processamento, mas assim, é algo extremamente rápido. Se eu quisesse trocar outro computador, como ficou aqui, nossa, daria muito mais trabalho, né? Então, aí quando a gente abre a propriedades, aqui a gente pode perceber que ele criou 3 variações. Então, vamos lá. Vamos experimentar as outras. Ó, essa foi a outra e essa foi a terceira. Eu não acho que nenhuma delas ficou um computador grande, velho, né? Como eu escrevi aqui. Talvez esse aqui foi a que mais adequou, mas beleza, né? Já é alguma coisa. É muito fácil, né? Só você selecionar o que você quer fazer e mandar. Olha que legal. Para remover objeto é impressionante. Vamos lá. Vamos selecionar essa moça aqui. E vamos remover ela. Como que faz para remover? É só você não escrever nada. Por exemplo, a gente selecionou o computador e escreveu o que queria. Mas e se eu não escrever nada? Já está escrito ali, ó. Descreva o que você gostaria de gerar ou se sinta à vontade para deixar esse campo em branco. É o nosso caso aqui. Generate. E vamos esperar ver o que o Photoshop vai mandar para a gente agora. Olha só que legal. Saiu umas alternativas aqui muito interessantes. Ó, ele colocou uma pilastra um pouco maior aqui no meio da foto. O que ficou até bacana, né? Achei que assim combinou. Mas ele deu outras opções também. Ó, uma normal, só uma continuaçãozinha aqui. Acho que ele quis deixar isso até por causa da sombra, né? E a outra um pouquinho mais clean. Acho que foi a mais bacana aqui das 3. Viu que legal? É muito fácil. E essa camada aqui, ela fica salva como se fosse uma camada de objeto inteligente. Se eu quiser aplicar algum filtro aqui, sei lá, vamos supor que é um filtro de desfoque, né? Não seria o objetivo aqui, mas vamos supor só para a gente testar. E aplicar esse filtro aqui, ele vai ficar como um filtro inteligente, como se fosse um objeto inteligente. Então eu posso controlar, adicionar ou remover esses filtros, tá certo? E mesmo ele tendo essas variações que ele faz quando gera a alternativa pela inteligência artificial, se eu salvar esse arquivo dessa forma, quando voltar, essas variações também estão salvas. Então isso é muito interessante. Essa ferramenta ela é bem robusta, ela não é uma coisa assim que gera uma imagem e pronto. Além disso, olha só que bacana, a gente pode colocar aqui, já foi feita essas 3 variações, né? Eu posso clicar aqui, se eu não gostar, eu clico em gerar de novo. Então ele vai gerar outras novas 3 alternativas. Então isso torna o nosso trabalho muito fácil, né? Às vezes remover alguma coisinha da foto, é só você selecionar e gerar, você não precisa nem escrever nada. Vamos ver como vai ficar essas outras 3. Ó, essa outra aqui ficou bem boa também. Aqui uma outra pilastra com um ornamento ali. E essa outra, ó, ficou mais clean. Então a 6ª opção aqui, na minha opinião, ficou muito boa. Legal que ele corresponde à luz, tudo. A gente pode fazer aqui, ó, vamos selecionar aqui o topo desses castelos. E vamos colocar aqui. Dragão no castelo. Vamos ver se ele vai gerar isso daí, uma coisa mais fantasiosa. Olha lá, vamos ver as alternativas que ele gerou. Ó, essa foi a primeira, essa foi a segunda, essa foi a terceira. Já não ficou assim bem legal assim, né? Não ficou tipo... Vamos gerar de novo para ver se gera alguma coisa. Então ela ainda precisa um pouco de exercício, né? A gente ainda não consegue... Talvez a gente mesmo precise aprender a utilizar, né? Digitar comandos melhores, mais precisos, assim por diante. Vamos ver as outras 3 aqui. Ó, gerou um castelo legal, né? Bandeirinha, tudo, só faltou o dragão. Ó, essa ficou bacana, parece que o dragão tá atacando ali. Essa outra também ficou mais meio diferentona. Mas olha que legal. Aqui a gente já tem a imagem sem a menina e com o dragão. Veja, ó, antes e depois. Quem diria que a gente faria essas mudanças de uma forma tão rápida, né? Vamos lá tentar outra coisa? Ó, a gente pode tentar selecionar essa roupa da menina e mudar para uma outra roupa, tá? Então vamos tentar selecionar aqui e mudar para uma regata. Lucas, mas eu não sei inglês. Aqui só aceita inglês, como que eu vou escrever em inglês? Então, se você não sabe inglês, é só a gente procurar aqui no Google e vamos lá. Vamos só escrever aqui, ó. Regata azul com alças.
Vamos copiar isso aqui. Volta lá para o Photoshop, Generative Fill. Colar isso aqui e vamos ver o que o Photoshop vai fazer. Então veja, mesmo que você não saiba exatamente como escrever em inglês, põe no Google Tradutor e manda bala. Vamos ver o que o Photoshop traz para a gente. Olha só esses resultados. Aqui, primeiro que ele ignorou total, que era azul, né? A gente escreveu azul e não uma regata normal, mas beleza, tá? Olha só, o resultado tá muito bom, né, gente? Veja, para um clique, olha só, a mão dela ficou igual, ele só alterou a regata mesmo. A azul, aqui ficou bacana, ficou meio falhadinho aqui, mas tá bom. O ombro também não ficou 100%, parece que aqui o ombro ficou melhor. E aqui uma outra opção que também ficou bacana. Muito legal, né, gente? Então veja como que a gente consegue, em apenas um clique, alguns segundos, fazer essa mudança com essa nova ferramenta. Na minha percepção, os pequenos problemas que essa ferramenta ainda tem, eles são porque a gente está falando de uma versão beta, é por isso que eles existem. Então, na minha opinião, provavelmente, com o passar de um pouco tempo, já vai estar muito melhor, essa ferramenta vai estar muito mais aprimorada. Tá? No pouca experiência que eu tive de usar, ela ainda tem problemas para gerar, por exemplo, mãos, para poder gerar olhos, rosto, esse tipo de imagem um pouquinho mais complexa. Ela gera, mas ela ainda fica... Ela não gera resultados assim muito 100% aceitáveis. E o grande problema dela ainda parece ser um pouco a resolução, né? A resolução das imagens geradas ainda não é grande coisa. Apesar que nesse caso aqui, ó, se a gente der o zoom, a gente consegue perceber a diferença. Olha como que era a imagem original e olha como que a gente chega aqui, ó, ela já não tem a mesma definição, a mesma qualidade, ela já parece mais borrada. E não é só questão de ruído não, mesmo que eu acrescente um pouco de ruído aqui, gente, não vai melhorar a definição desse cabelo. Então, claro, para um uso assim, ó, se você vai olhar de longe, já gerou, tá feito, negócio pronto. Se não, a gente ainda precisa driblar alguns pequenos probleminhas. Legal? Espero que você tenha gostado desse vídeo e valeu, até mais.